Olá, pessoal! Nós vamos dar continuidade, às unidades de aprendizagem da nossa disciplina Currículos e Programas. Nossa aula de hoje vai falar justamente sobre um tema que a gente já começou a falar na aula passada, que é a transdisciplinaridade e a organização do currículo. O texto básico da nossa unidade de aprendizagem é de um autor que se chama Fernando Hernandes. E esse texto faz parte de um livro que eu indico muito para vocês lerem, para vocês estudarem, chama Transgressão e Mudança. É um livro de 1998. Quando eu fiz faculdade de pedagogia, eu estudei muito esse livro e ele dá um embasamento muito grande para nós entendermos muito essa questão das teorias pós-críticas e principalmente o que a gente vivencia dentro de escola hoje, a construção de todo esse processo. O enfoque do livro é a aprendizagem, mas trabalha temas como psicologia instrucional, visão de aprendizagem, visão do currículo escolar, real objetivo da infância e a perda de autonomia no discurso dos docentes, além de falar um pouco sobre a questão da desvalorização da formação docente e a incapacidade escolar. Se você já ouviu falar em trabalhos por projetos ou centro de interesses, com certeza você precisa de ler o livro de Fernando Hernandes, porque ele justamente vai trabalhar bastante esses temas e ele foi pioneiro nessa linguagem aí. A transdisciplinaridade foi algo muito trabalhado dentro desse livro por Fernando Hernandes, mas com uma visão diferente. Nós tivemos assim, um olhar diferente e um nome diferente. Fernando Hernandes propõe um currículo chamado currículo integrado, como resposta alternativa aos currículos por disciplinas, os currículos tradicionais, que falam sobre conteúdos estancados, sem nenhuma conversa entre eles. Então, o currículo integrado ele é como um marco para repensar a organização do conhecimento da escola. Então, ele sempre vai trabalhar aquelas ideias de ensinar e relacionar, combinar conceitos e procedimentos que estão entre as matérias. Então, assim, o que a gente conhece sobre conhecimento, que antes era tido como lições, unidades, cursos, dentro do que a gente chama do currículo integrado, a gente percebe isso dentro de centro de discussões, centro de interesses, aprendizagem por temas, projetos, enfim. Um sentido para o currículo integrado é ensinar os alunos, principalmente a partir dos problemas, com situações reais da vida real, situações vívidas, Então, a forma de favorecer esse tipo de conhecimento seria ensinar a relacionar, estabelecer nexos, definitivamente ensinar a compreender. A ideia é tirar aquele pensamento de decorar para aquele pensamento de atribuir significados, de aplicar, estabelecer analogias, representar um tema mediante uma nova forma. E aí, então, a ideia de Fernando Hernandes, quando ele justifica a existência de um currículo integrado, quer dizer que ele pretende organizar os conhecimentos escolares a partir de grandes temas-problemas, que não vai permitir somente trabalhar com campos disciplinares tradicionais, como a gente já conhece, mas também ensinar aos alunos estratégias de busca, de pesquisa, ordenação, análise, interpretação dos fatos e explorar outros temas também, tá? Dentro disso, dentro do nosso texto, do texto que está dentro do livro de Fernando Hernandes, ele coloca 2 pontos cruciais. São argumentos contra o currículo integrado de caráter transdisciplinar e argumentos a favor do currículo integrado. Então, contra o currículo, ele fala que algumas pessoas pensam que essa integração de várias disciplinas vai levar à redução dos conteúdos. Então, algumas falácias, de que não é bom o currículo integrado porque há uma redução dos conteúdos. Ou a limitação dos professores para ensinar, por exemplo, somente ciências ou história. Ou a questão da utilização do tempo do ensino, que algumas pessoas, ao criticar o currículo integrado, acham que não tem tempo, o tempo seja menos eficiente. E que, como exige maior aplicação dos professores e que como eles não têm essa maior aplicação, eles não têm como planejar suas próprias matérias. Há alguém que argumenta contra também, falando que
é menos eficaz a dedicação dos professores ao acompanhamento da aprendizagem dos alunos e do planejamento do ensino. E também fala que a própria natureza e tradição do conhecimento disciplinar da educação, ela vai mostrar que ela é ordenada, ela é organizada. Então, se a gente pede um trabalho com um currículo integrado que visa um movimento, que visa uma questão de conhecer por temas, de problematizar, isso pode ser um ponto negativo. Mais positivamente, nós temos algumas argumentos, né? Assim como o autor coloca, porque fala que o currículo integrado ele consegue ser mais eficaz na utilização do seu tempo, porque estimula-se que os professores conheçam mais, que torne relevante e coerente o currículo, assim como aquele currículo se torna mais atrativo para o estudante e ele se envolve mais. Outra parte a favor do currículo integrado é justamente a organização do tempo escolar, porque geralmente evita-se, não, na verdade é a favor, porque evita-se que fica repetindo muitas disciplinas, tempos grandes de matérias desconexas, quando você vai trabalhar tempos menores, mas com conteúdos que são práticos para a vida. Evita as repetições de temas e conceitos, então, tão frequentes ao longo da escolaridade. E favorece a comunicação e intercâmbio entre os professores. Eles acabam tendo que ter mais oportunidades de trabalhar em conjunto e tudo mais. Então, o papel do currículo integrado é educar para aprender a dar sentido, para aprender a compreender. Na página 57 do livro, do contexto dentro da unidade de aprendizagem, vocês podem ver essas diferenças entre um currículo totalmente disciplinar e um currículo transdisciplinar. Então, depois vocês olham, aquele que é centrado nas matérias é um currículo disciplinar. E aqueles dos problemas transdisciplinares é um currículo integrado transdisciplinar. Então, observem qual que é a diferença e qual que vocês considerem que realmente o conhecimento significativo vai avançar. Ok? Peço que vocês observem toda a unidade de aprendizagem, façam os exercícios, tá? Isso vai ajudar muito vocês na realização das provas. Boa aula e até mais. Qualquer coisa, só chamar.